Olá, eu sou o Vitor Lobo. Sou Patrícia Santana. Nós somos do programa Fala Capoeira, um programa de entrevistas e projetos de salvaguardar o mestre de capoeira e a história dos grupos de capoeira. Vocês podem estar reparando que nós estamos com uma estrutura ainda bastante caseira, que nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades esse trabalho, porém com muita dedicação e muito amor à nossa arte e o nosso modo de vida, que é a capoeira. O nosso programa é um programa de entrevistas. Nós estaremos dentro desse primeiro programa apresentando o mestre José de Andrade, que é um mestre de Santo André, o qual é um dos pioneiros, do município. E estaremos fazendo um resgate histórico da sua vida, um resgate histórico dos seus trabalhos e de outros tantos mestres. Já fizemos entrevistas com outras pessoas e logo mais nós estaremos apresentando para vocês. Obrigado. Se vocês quiserem que a gente entreviste alguém, vocês escrevem aqui embaixo que a gente vai ter a pessoa em entrevistas para saber um pouco da história dela. Com certeza. Coloquem, por favor, nos comentários também se gostaram ou não, porque é uma forma também de nós estarmos nos fiscalizando, Não gosto muito desse termo, mas vamos colocar assim. E coloquem o nome de pessoas que vocês gostariam que fossem entrevistadas. E curte nossos vídeos, ajuda a gente. Curta nossos vídeos. Fala Capoeira! Estamos aqui em mais um programa do Fala Capoeira, hoje com o mestre José de Andrade. Estamos aqui em Santo André. Qual o bairro aqui, mestre? Jardim do Estádio. Jardim do Estádio. Estamos mais uma edição do Fala Capoeira, trazendo a memória, o resgate histórico, a salvaguarda desses mestres que transformaram a história da capoeira. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é agradecer, mestre, o carinho, abrir a casa. Eu que agradeço. Abrir a casa para nós. E começar com uma pergunta muito acho que básica, para todos os nossos, vamos colocar telespectadores, mesmo que não esteja diretamente numa telinha. Só que perguntar quem é o mestre Zé de Andrade, aonde ele nasceu, quais as raízes familiares dele, antes mesmo da questão de capoeira. Quem é o mestre Zé de Andrade? Bom, para começar, o mestre Andrade sou eu. Sou descendente de português, nasci em Santo André, 31 de janeiro de 1947. Iniciei na atividade esportiva, na musculação, em meados de 1963, na Academia Gerson Dória, um dos pioneiros da musculação no Brasil. A capoeira, iniciei a prática física em meados de 1965 e estou até hoje. 1965? Sim. Já vão para 50 anos agora. 50 anos? Aliás, já completaram 50 anos, foi no meados do ano de 65. Então você completou 50 anos não fazendo festa? Não. Temos que fazer uma festa. Então a gente pode até colocar, que esse programa também seja a questão dos 50 anos do mestre Zé de Andrade com capoeira. É uma boa pedida, Mestre, como que você teve esse primeiro contato direto com a capoeira? Esse primeiro contato, você fala da questão da academia? A capoeira, o primeiro contato visual foi no Jornal da Tela, nos antigos Cine Carlos Gomes, Cine Teatro Carlos Gomes de Santo André. Vi um pessoal, provavelmente do Senzala, jogando capoeira, fiquei encantado. Aquilo me marcou de uma maneira que eu nunca mais esqueci. Fixou e eu queria saber de capoeira. Em 1964, um amigo meu, Paulo Capone, já desencarnado, profissional de luta livre, me deu um livreto do Lamartine Pereira da Costa, aquele militar do Rio de Janeiro, Capoeira Sem Mestre. E eu comecei a fazer alguns movimentos, já fazia luta livre, fazia musculação, tinha noção de movimentos, E nesse meio tempo, um amigo meu, o Nelson Gomes, apelidado Tarzan, tinha algum conhecimento de capoeira, e nós começamos a trocar conhecimentos, eu passando para ele o movimento de luta livre e ele de capoeira. E ele me levou para o Clube Elite, de Santo André, no qual quem ministrava aulas era o mestre Ananias e o mestre Ferreira, Alírio Ferreira, o qual na época estava na Bahia. Com o passar do tempo, o
mestre Alírio voltou da Bahia, uma coisa que me marcou muito, ele me ensinando alguns movimentos, principalmente das cadeirinhas, e lá de longe o mestre Ananias gritou, estava o berimbau, falou: Ferreira, cuida bem desse que esse vai ficar bom. Se eu fiquei bom, não sei. Eu sei que estou na capoeira até hoje. Isso me marcou muito, foi uma honra, né? Entre tantos alunos que já existiam ali, né? Mas tudo bem. O mestre Alírio se afastou, ficou o mestre Alírio Ferreira, fiquei treinando com ele. Com o tempo, por motivos particulares, ele se afastou. Fiquei eu a dar aula no Clube Elite. Mas, já nesses meados de 66, 67, eles me levaram para Praça da República e outros eventos de capoeira, onde eu conheci os grandes mestres, que já estavam em São Paulo. Inclusive o mestre Valdemar, lá do Prédio Martinelli, Monfaiate. Conheci o mestre Pinati, o mestre Suassuna, Paulo Gomes, que não jogava na praça, mestre Brasília, mestre Joel, Giovan. Olha, se eu for falar todos, é uma afinidade. Grandes amigos. Mestre Silvestre, recém-chegado da Bahia, mestre Limão. Inclusive teve agora um prêmio, né, mestre Silvestre, na OAB. Aconteceu, né? A OAB entregou um prêmio em relação a essa memória do mestre Silvestre. Merecidamente, grande capoeirista e grande amigo. E veja bem, nesse conhecer mestres, como eu já falei do mestre Pinati, acabei indo fazer uma visita a ele, em meados de 68 e tudo mais. Ele me convidou para treinar. Eu estava um tanto parado em Santo André. Com ele, eu acabei me formando na década de 70, né? Mas até então eu já ministrava aula em Santo André. Inclusive para o Ângelo Fornazier, que eu apelidei de Giló, que hoje é mestre Giló, hoje não há muito tempo, e o mestre Valdemar Silva Santos, que é o mestre Valdemar, os quais eu vim a formar em 14 de janeiro de 1974. 1974. Exato. Que mais. Meus primeiros formados. E o senhor também é uma das primeiras turmas do mestre Pinati, certo? Isso, eu sou da primeira turma de formando o mestre Pinati. De lá, onde o senhor foi a primeira academia que o senhor montou? Ou o senhor já lecionava capoeira sem estar formado? Veja bem, já lecionava, porque veja bem, o afastamento do mestre Ananias, do mestre Ferreira, fiquei eu responsável pela academia. Eles se afastaram por questões pessoais? Ananias por questão de trabalho, talvez, o Ferreira em viagem, essa coisa toda. E então era um espaço de roubado. Exato. Treinavam só o sábado nesse clube, né? Aí eu comecei um trabalho, assim como eu falei, em Santo André, num quintal. Foi onde o mestre Valdelor estudava desenho mecânico, fazia musculação, que ali era um misto de academia, um lugar de atividades profissionalizantes, desenho, tornearia, coisa e tal, e tinha um quintalzinho. E um irmão do dono dessa escola montou lá uma academiazinha de halteres, uma salinha menor que essa. Foi onde cheguei com o mestre Giló, até então aluno, e conheci o mestre Valdemar. Quer dizer, ele ficou ligado à nossa conversa, foi o primeiro aluno. Era ruim de capoeira. Cheguei a desanimar o mestre Valdemar. Você acredita, rapaz? Ele sempre foi um camarada forte. Ele me dava U e caía, não se firmava, me rachou todo cimentado, cimentado antigo. Eu dizia para o Giló, esse legal não vai, velho. Não, mestre, vai. Depois eu soube que o mestre Giló pegava o Valdemar em particular e dava umas aulas para ele. Tanto é que ele passou a vir à minha casa, eu morava com minha mãe. Nesse mesmo lugar ou não? Não, aqui no Vila Helena. E treinávamos lá, passando o pé em cima de cadeira, de geladeira e coisa e tal. Até minha mãe já falava assim, quando viu o Valdemar descer na rua, falava, viu, negão. E ele, com essa dificuldade que ele tinha, mas a persistência dele é ser admirada e seguida. Ele chegou a dar gato da negativa, com aquele corpo todo. E era um cara ruim para dar um AU. Você vê o que é a persistência, a força de vontade, né? E chegou no que chegou, ele é um renome internacional, grandes trabalhos na capoeira e assim por diante. O mestre Giló, por exemplo, está vindo agora na nossa roda às quartas-feiras, um tanto parado na capoeira, mas a essência não pode. Vem tocar um berimbau, está começando a entrar na roda aos pouquinhos, resgatando, né, os valores dele.
Resgatando a capoeira também de Santo André, né? Que faz base disso, né? Ele faz parte da capoeira de Santo André. Acho interessante essa questão desse levantamento do senhor, a questão da república, né? Eu tenho conversado bastante com alguns capoeiristas que estão numa luta em relação a tornar a república um patrimônio da capoeira, um local de patrimônio. Quando foi a primeira roda da república? O senhor lembra o ano? Foi em meados de 66, 66, isso a república já tinha esse já trabalho. tinha capoeira, era comandada essa roda pelo fabricante de berimbau, Tomás de Berimbau. Ele morava no Bom Retiro, na Rua Guarani, onde ele tinha fábrica de instrumentos também. Grande personagem da capoeira paulista. Baiano. E ali eu conheci esse pessoal todo e tenho amizade com a maioria deles até hoje, os que estão entre a gente. Né? Foi muito gratificante, muito lucrativo. Maravilhoso. Com isso nós fechamos a nossa primeira parte da entrevista com o mestre Andrade, né, do Fala Capoeira. Nos vemos já. Obrigado. Fala Capoeira!